gente não consegue tomar nosso café, hein? Eu andei viajando. Andei viajando, mas agora eu vou sentar mais à praça. Precisamos marcar, meu. Tava por onde? Estou no Rio. Ah, tava na terrinha. É. Bom. Eu vi que o Nicolas está na reunião. Nicolas de Juiz de Fora. Ah, sim. Nem todos eu conheço, entendeu? Que tem indicação, então eu não conheço o Nicolas. Lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Acho que agora eu tô lembrando dele. Ele é de... Trabalhador em aplicativo. Isso. Nós estamos fundando o sindicato lá. Ah, tá. Agora eu lembrei. Estamos fundando. Será que o pessoal vai chegar na hora? Acho que sim. Falta o quê? Falta 5 minutos, né? Falta 5 minutos. O congresso é de 23 a 25, né? Isso. O pessoal de Fortaleza me pediu ajuda para ver o alojamento do sindicato. Mas os sindicatos não têm alojamento para esse número de pessoas, não. 20, 30 pessoas. Essa parte de estrutura eu não tô cuidando, não. O pessoal tava vendo hotel, essas coisas, né? É? É. Olha o Vitor aí. Olá, o Vitor, Neto. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão na sala. Boa noite. Boa noite. Eu estou cuidando de uma série de exposições para o Congresso, material gráfico, essas coisas, entendeu? Entendi. Então, essa parte de estrutura eu estou meio... deixar outros cuidarem, senão a gente fica maluco, né? É verdade. Dividir, senão não dou conta, não. Trabalhando Vai ter muito, Henrique? Oi? Tá trabalhando muito, queridão? Tô trabalhando bastante, Neto. Trabalhando bastante. Estamos lançando a revista dos 60 anos do golpe contra o trabalhismo, né? E já estamos também trabalhando já para os 45 anos do partido. A gente trabalha com bastante frente. 46? 45 o ano que vem. Não é agora em maio que faz 45? Não, agora faz 44, né? 44? E aí a gente já está trabalhando porque o ano que vem tem 40 anos de CIEP, nós temos que montar uma revista da história do trabalhismo, essas coisas você tem que ter bastante antecedência, né, Neto? Para poder fazer um trabalho bem feito, né? Isso aí. E aí tem um cotidiano do Centro de Memória que a gente vai tocando aqui, o da Fundação, né? Mas sempre tem muito trabalho aqui. Foi lindo a Madonna... Paga para mim também. A Madonna botar lá Abdias, né? Foi muito legal, né? Muito bacana, né? Muito bom. O Abdias é um grande Boa intelectual, noite, né? gente. Boa noite, companheiros. Boa noite. Oi, Gleides. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Vitor. O que você está comendo aí, meu filho? Que tá bom isso daí? Será que é um restinho de uma comida boa que eu comi sábado? Chocolatinho, né? Aê! Tudo bem? Tudo bom, Henrique? Tudo jóia. Chegou Neto, um pouco mais você está cedo, no padrão Luiz? Neto hoje? Chocolate, foi chocolate. O Vitor está no padrão Neto, está comendo um chocolate. Chocolate é muito bom. Você está bem, né, Você tenha gostado, Gleides, do evento. Não entendi. Tá bem, Espero que você tenha gostado do evento do sábado. Opa! Gostei do evento, gostei do tratamento VIP que eu recebi na sala do presidente. É porque você é VIP.
padrão neto é outra coisa, como diz o Lupe, né? Tava no padrão neto ali, né? Então, foi top. Tá de Sempre parabéns. muito bem recebido quando a gente vai visitar o Neto. A gente sempre foi muito bem recebido. Mas foi bom o evento aí de São Paulo, né? Como é que é? Foi bom o evento aí com o Boulos, né? Foi. Bom. Foi muito bom. Boa noite, presidente Batista. Acho que é o Cavalo que entrou aqui, não é? Que eu vi? Eu acabei de o Cavalo tá cumprimentá-lo, aí. mas ele só botou a carinha, não botou som ainda. Boa noite. Tá Vamos sem esperar som. mais uns minutinhos, né? Para o pessoal chegar, uns 3 minutinhos, aí a gente começa, tudo bem? A hora que Boa noite. Tá tentando achar o botão aqui para ligar o som. Beleza, meu cavalo. Seja bem-vindo, meuzinho. Bem-vindo, Cavalo. Obrigado. Eu só não vou ligar o vídeo porque eu estou num restaurante, que eu tenho uma outra reunião às 20 horas, para não vocês não ficarem com inveja, tá? Tudo bem, Nicolas? Não é churrascaria, não, né? Não. Ah, então tá bom. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiro Ernesto. Boa noite, companheiros. Boa Boa noite. noite. No jantar ninguém me chama, hein, Batista? Uhum. Ei, Nicolas, sua filha cada vez melhor. Eu tenho uma reunião aqui com o pessoal aqui de Carapicuíba. Aí não dá, você está muito distante, né? Tá certo. Desculpa, presidente, o senhor fez uma pergunta, eu não tinha conseguido ouvir. Como sua filha está cada vez melhor, graças a Deus, né? Tá ótima, ela tá aqui, inclusive, tá com o meu caçula ali, eles estão brincando agora, assistindo desenho, mas ela tá ótima, tá em casa, tá se recuperando bem. Obrigado. Oramos muito, fizemos muitas orações, viu, querido? Pode ter certeza disso. Acompanhamos aí no paralelo. Mais um minutinho aí, a gente já começa a jornada virtual. Ô, Vitor. Oi? Você podia postar aqui no chat o link desse material para todo mundo aqui. Tá. Tá bom? Que ele não tá online ainda, presidente. Ele só é um Não. PDF. Eu não sei se os meninos vão pôr na plataforma lá do Congresso. Não, a gente vai ter que fazer um resumão geral de todos os encontros. Fique tranquilo, então não fui ainda não, tá bom. Tá Perfeito. Bom, vamos começar aqui, né? Acho que o pessoal aí vai chegando, né? Bom, primeiro agradecer a presença de todos vocês, né? Uma segunda-feira, 7 horas da noite, está participando aí desse processo, né? Essa é a primeira de 2 reuniões que nós vamos ter. Né? A próxima reunião vai ser no dia 13, marcada aqui pela Fundação. E é no sentido da gente começar a alinhar um pouco, né, o que foi discutido nos encontros regionais, os 7 encontros regionais, né, do nosso grupo de trabalho, né, que é direitos trabalhistas, sindicalismo, empreendedorismo e microcrédito, economia solidária e qualificação profissional, diminuição da jornada de trabalho, inteligência artificial e emprego verde, né? Isso foi o que a Fundação passou aqui dos temas, né? Eu não participei dos encontros regionais, né, por estar tratando de outras tarefas, mas fui incumbido aqui de estar auxiliando neste grupo aqui de trabalho. Eu já conversei com algumas pessoas que, no decorrer do tempo, de que uma das grandes tarefas do nosso congresso é discutir essa temática toda, mas também tirar um grupo de trabalho para a gente discutir uma nova CLT. Não renunciando em nenhum momento os direitos conquistados, né, na era Vargas, nós somos o partido do Getúlio Vargas, né, mas de estar apontando aí, né, as experiências internacionais, né, a questão da jurisprudência, né, o que se tem de jurisprudência hoje no Brasil,
Nós estamos vendo a questão climática hoje, que ela muda completamente a questão do mercado de trabalho, a questão da mulher, né? A gente vê uma série de leis importantes, né, nos países nórdicos, entendeu? E eu acho que a nossa ideia é que o Congresso aponte um grupo de trabalho de sindicalistas, empresário, vários setores para a gente discutir, né, no decorrer aí de 2 anos, uma nova CLT aprofundando para a gente apresentar, né, para a nossa bancada e para a sociedade brasileira, né? Então, eu só queria dar primeiro um pouco esses informes aqui, né, do que foi determinado aqui pela Fundação, e eu queria passar a palavra um pouco para o Neto, que eu sei que o Neto foi uma das pessoas que acompanhou os encontros regionais, né, para dar aqui um pouco de um balanço, né, Neto, você que teve diretamente nesses encontros coordenando, para dar um pouco de balanço para a gente poder discutir um pouco. E no final da reunião, nós vamos tirar 2 relatores para participarem do congresso, né, deste grupo, e mais 2 coordenadores, né, no final dessa reunião. Mas eu queria passar primeiro para você, Neto, para você fazer aqui um balanço para a gente do que foi discutido, como é que foi a questão dos encontros regionais. Eu não sei se todos aqui participaram, né, mas era importante a gente ter esse balanço geral aí, por gentileza. Um prazer, Henrique. Seja bem-vindo, Amanda, Yuri e demais que chegaram aí ao longo da conversa. Nós tivemos 7 encontros, né? O primeiro, infelizmente, não havia essa disponibilidade de grupos para começar a discutir os temas. Foi uma coisa que mudou a partir do encontro de Fortaleza. A Amanda estava lá, nós estivemos juntos lá em Fortaleza. O encontro foi meio como o primeiro, a experiência não foi, eu diria, bastante exitosa. A partir dali, a Fundação achou por bem separar em 7 grupos de trabalho, né? Para que aí, quando fizesse um encontro, separava os grupos, discutia os temas, e cada tema teria um texto básico. Esse texto básico era avaliado pelo grupo, acrescentavam mais, eu diria, mais contribuições, e assim foram fechando. E aí nós começamos com o primeiro efetivo, foi em Goiás. Lá em Goiânia, nós fizemos lá na região do Centro-Oeste. Nós tivemos... Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Aí depois tivemos um encontro belíssimo em Minas Gerais, foi um encontro muito bom também. Aí no Amapá eu não estive presente, mas todos os encontros foram muito bons. E sempre teve a montagem de um grupo, tendo um coordenador e um relator. Em outubro nós tivemos no Rio de Janeiro, que foi um belíssimo encontro. Em novembro tivemos em São Paulo, pelas informações dos companheiros e companheiras, que foi também bastante participativo, vieram companheiros e companheiras de quase todos os cantos do estado, e em dezembro fechou em Porto Alegre, o que juntou um documento que a Fundação juntou no GT1, que são todos, que é um documento grande, que agora vai caber a nós fazer uma síntese desse conjunto de documentos para levar para o Congresso, que aqui tem a tese inicial e depois todas as agregações que foram feitas ao longo de todos os encontros regionais. A ideia, o Henrique começou a falar muito sobre isso, deu uma pincelada, desde do plano de governo que a gente preparou junto com o Ciro, a gente falava na área do trabalho, uma das principais coisas era a gente fazer um Código Brasileiro de Trabalho. Seria pegar as principais convenções internacionais, toda a jurisprudência que a gente tem, e dar uma atualizada dentro da CLT, mantendo dentro da CLT as práticas internacionais, porque parece incrível, e os companheiros sabem o que eu vou falar, porque aqui a maioria é sindicalista, em que pese o Brasil seja signatário de convenções internacionais, tenha, acima de tudo, um conjunto de práticas trabalhistas, o movimento sindical, os trabalhadores sofrem muito. Então, é nesse sentido que a ideia é fazer uma discussão nesse sentido. Gleice, você queria falar alguma coisa, interrompendo agora? Sinta-se à vontade, que isso aqui não é monólogo, isso aqui
pelo que eu lembro que eu aprendi na democracia, isso aqui tem que ser uma coisa participativa toda, né? Ô, querido, não, é só uma questão assim, Cavalo, seu microfone está aberto, então está dando uma interferenciazinha aqui. Como o Cavalo Fechou. estava com a câmera fechada, acho que ele não viu. Agora sim. Desculpa interromper. Obrigado, Cavalo. Não, tudo bem. Então, nesse sentido, temos um documento, né? Eu estava discutindo hoje à tarde aqui com companheiros do PDT de São Paulo, que abriu prazo para que a gente apresente para o Congresso teses para o Congresso. Até falei sobre isso com a Gleides no sábado, quando já almoçávamos aqui no sindicato, e como é que nós poderíamos ajudar nesse tipo de coisa. Então, nós vamos preparar uma tese, especialmente voltada. Eu até lembrei a Gleides que na Carta de Lisboa pregava o pluralismo sindical, havia um equívoco, né, na época, que havia uma proposta muito colocada pelas esquerdas, especialmente as esquerdas paulistas, né? Tipo o PT nascendo, o sindicalismo do ABC que contestava a CLT, todas essas coisas, que foi abraçado pelos companheiros. Mas depois, já aqui na democracia, os companheiros presentes aqui, você tem falas de Darcy Ribeiro, fala do próprio Brizola, sobre a questão da unicidade, sobre a questão da sustentação financeira das entidades e a defesa do artigo 8º da Constituição de 88, que ela é quase 10 anos posterior à Carta de Lisboa. Então, também fazer o partido se adequar a esta demanda do setor sindical do partido, pelo menos o setor que eu represento, e creio que também alguns outros companheiros têm já como tese. Hoje em dia a gente conseguiu convencer até a CUT na discussão que nós estamos fazendo agora sobre uma possível discussão sindical, uma mudança de alguma coisa. Fala-se também que eles tiveram a discussão interna de abrir mão da história do pluralismo sindical, que isso significaria o fracionismo do movimento sindical ainda muito maior. Então, pensando sobre isso, nós temos essas teses aqui, todo um elenco que precisaríamos fazer, para que a gente possa, já no próximo encontro, hoje é o encontro primeiro, até para saber bem o que a gente está discutindo, como estão discutindo, disponibilizar para todo mundo esse conjunto de discussões ao longo de todo o Brasil, e aí, em cima disso, a gente criar um documento único, para levar para o Congresso esse documento único. Perfeito, Henrique? Era isso? Mais do que perfeito, Neto. Muito bom, Neto. Esse documento, né, ele já está disponível na biblioteca virtual da Fundação, né, com os outros cadernos, né, de temas que foram discutidos nos encontros regionais, né. Evidentemente, eu vou amanhã estar baixando e postando no grupo nosso, né, para facilitar o acesso para todo mundo, né. E eu acho que é o primeiro encontro mesmo, esse, né, que para a gente começar a construir, né, e a ideia é que a partir desse encontro, a gente disponibilizando esse documento, no próximo encontro, no dia 13, a gente já comece a funilar, né, porque eu acredito, Neto, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, né, o Congresso vai apontar os pontos principais, os caminhos, mas vai requerer, segundo até a proposta do Ciro, porque de fato foi na campanha do Ciro que começou o novo Código Brasileiro do Trabalho, essa coisa toda, né, para a gente fazer um estudo mais aprofundado aí com o tempo, né, com especialistas, com tudo, né, a ideia, pelo menos, que eu tenho discutido com o Manuel Dias é nesse sentido, né. Então, eu gostaria aqui de também fazer uma rodada, também ver a contribuição dos outros companheiros, né, que participaram dos encontros regionais, entendeu? Que eu também conversei ao longo aí do tempo, tudo, né? Para a gente fazer pelo menos uma rodada aqui, para a gente sentir um pouco aqui também o que os companheiros estão pensando, né? E aí a gente fazer os encaminhamentos para que no próxima reunião a gente já composto o documento, já ter lido o documento, né? Para quem não teve oportunidade ainda, a gente começar a funilar, né? E eu não gostaria aqui de indicar, então, mas eu gostaria que a gente fizesse aí uma rodada e ouvisse um pouco todo mundo aí, pelo menos aí, né, uns 3 minutos cada um, dando aí o que espera do Congresso, qual foi as impressões dos encontros, entendeu? E o que também pretende desse trabalho herculano, que é você construir um novo código
do trabalho, né? Uma nova CLT eu coloco, né? Mas não é o nome correto, mas um novo Código Brasileiro do Trabalho, né? Podemos começar com você, Gleides? Para a gente ser aqui gentil com as damas. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Eu não vou indicar, mas a gente pode conversar por você, Gleides. Eu não sei se como o Cavalo vai entrar em reunião, se ele não quer Pode falar ser alguma também, coisa claro. primeiro, Cavalo. E aí, se o Cavalo não quiser falar, eu falo, sim, não tem problema. Mas como ele vai entrar em reunião... Você já usou os seus 3 minutos. Já. Gracinha. Vai falar... Quer falar? Vou. Primeiramente, boa noite aos companheiros e companheiras. Satisfação poder estar participando junto com vocês. Eu conversei um pouco aí. Eu acho que, assim, é um momento propício de, pelo menos no Congresso, a gente tirar algumas diretrizes para depois fazer um aprofundamento nas questões aí, da questão das novas que nós queremos aí, vamos propor como legislação, estrutura sindical, essas coisas todas. Eu, particularmente, sempre defendi um bom tempo da minha vida a questão da unicidade sindical. Depois, em algum momento, a gente ficou mais plural, aí repensamos isso também, mas agora no Sindicato Nacional dos Aposentados, a gente vive um sistema de pluralidade, né? Que cada central tem o seu sindicato de aposentados. Então, assim, eu acho que nós temos que ter uma discussão, não pode ser algo amarrado, né? Porque em algumas coisas a questão da pluralidade funciona. Nesse caso que eu disse da questão dos sindicatos de aposentados, né? Que cada central tem o seu, mas também entendo que a pluralidade pode fragmentar muito em outros setores. Eu acho que é uma discussão pertinente que precisa ser feita. E nas outras questões também, a questão do contrato coletivo, como isso vai casar com um novo código. Então, assim, acho que é o momento que precisamos fazer isso, né, de discussão. Hoje, participei de uma gravação da primeira conferência dos trabalhadores idosos, né, que é algo também que cada vez se discute, né, e também como a gente vai discutir essa questão, né, porque tem muita gente que está no limbo aí, né, está a partir dos 45, 50 anos, que não se aposentou e não consegue emprego, mas acaba se submetendo à questão da precarização do mercado de trabalho. Então, assim, e nós precisamos descobrir, inclusive, da forma de legislação, como nós vamos dar cobertura para esses trabalhadores. Eu acho que é um momento importante do partido, importante do país, que a gente consiga estar discutindo e construir uma proposta que avance nas relações de capital e trabalho. Era isso. Obrigado. Posso, Henrique? Tá. Boa noite a todas e todos. Nicolas, eu não sei o que a sua filha tinha, mas vi o neto falando que ela estava doente, então remando minhas boas energias para ela, que ela se recupere, viu? Tem muita gente doente, né? Também deixo aqui, não sei se tem alguém do Sul aqui, mas deixo o meu abraço aqui aos meus companheiros e companheiras da região tão querida do meu Rio Grande, né? Acho que está todo mundo agora muito... com as energias muito voltadas lá para o povo do Rio Grande do Sul, né? Henrique, eu, assim, vocês sabem, né, gente? As mulheres têm sempre a sua necessidade de olhar a questão de gênero, né? Nas discussões foi algo que, inclusive, na minha opinião, deixou bastante a desejar nos encontros, né?
porque a gente não pautou, não fez as pautas das questões de gênero no trabalho. Eu, como mulher trabalhadora, sindicalista, militante, vou sempre fazer esse lembrete. Então, queria fazer essa proposta a partir da fala do Neto e do Cavalo, que se a gente puder aqui, que for em concordância com os companheiros e companheiras, eu gostaria que a gente apresentasse uma tese voltada especificamente para a mulher trabalhadora. Quando as mulheres estiverem na situação igual à dos homens na sociedade, eu vou parar de falar desse assunto. Por enquanto, não está rolando ainda, né? A gente precisa fazer o recorte de gênero, como a gente precisa fazer o recorte racial também, em tudo que a gente faz, né? Então, propor para a gente trabalhar aí que aquilo que a gente apresentar seja sempre feito a partir das relações de gênero e das relações de raciais, porque a gente sabe da situação do trabalho, quando a gente faz os recortes do trabalho, ele é menos digno, né, se a gente puder dizer assim, para as mulheres e para a população negra. E aí, talvez aqui já como proposta para a gente apresentar, eu tenho duas propostas para a gente tentar escrever algo aqui para apresentar no Congresso. A primeira em relação a uma bandeira que é de todos e todas aqui, de todos os sindicatos, de todas as centrais sindicais brasileiras, que é a questão agora de travar a luta pelo salário igual para o trabalho igual, né? Eu acho que a gente precisa pautar isso aí no nosso Congresso e levar isso como uma bandeira de lutas do partido para que a gente possa engajar isso e protagonizar encampar essa luta aí pelo salário igual para o trabalho igual e olhar a questão do trabalho decente. Eu fiz muitas viagens por aí pelo mundo com o Cavalo, com o próprio Neto, viajamos muito aí, Brasil, mundo afora, para pautar a questão do trabalho decente. Acho que a gente precisa retomar essa discussão do trabalho decente, porque a gente, inclusive, quando fala sobre trabalho decente, a partir das normas internacionais da OIT, a partir dos acordos, né, não só das normas, mas também a partir das convenções, a gente poder tratar o trabalho decente e retomar o trabalho decente como pauta. A gente está vendo muitas denúncias de trabalho escravo, de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente precisa encampar essa temática. Nós somos o partido do trabalhismo, né? Nós somos o partido que a gente está falando aí de uma revisão, não vou nem falar de uma nova CLT, para a gente não correr o risco, viu, Henrique, da gente não ter aí aqueles grupos que não participou aqui dessa construção, mas que quando houve a nova CLT, talvez a gente vê aí em vez de usar a palavra nova CLT, acho que uma atualização, né, das leis trabalhistas. O mundo progrediu bastante, nós somos o partido que mais contribuiu com as leis do trabalho nesse país. Eu acho que a gente dá uma atualizada nisso a partir do Congresso do partido para a gente tomar como pauta aí para o Brasil, acho que é fundamental. Então, eu acho que a gente acho que a minha contribuição, por enquanto, aqui é de falar um pouco sobre o trabalho decente, e aí a gente, a partir de tratar o trabalho decente, fazer uma fala mais específica, por exemplo, sobre a responsabilidade compartilhada. A gente discutiu bastante, acho que o Neto e o Cavalo vão lembrar, quando a gente foi para a comemoração dos 90 anos da Organização Internacional do Trabalho, nós contribuímos muito com a questão da regulamentação do trabalho decente, com a questão das responsabilidades compartilhadas no local de trabalho. Então, porque isso também vai de encontro à relação de gênero, que para mim me custa caro e que eu vou seguir aqui defendendo sempre, não importa o lugar que eu esteja, até que nós tenhamos essa equidade, essa paridade, essa igualdade que todos nós lutamos aqui, tá bom? Então, acho que essa é a minha contribuição. Estou aqui às ordens. Perfeito. Quem mais gostaria? Antes, Henrique, essa é
É um problemático a gente não ter o documento para todo mundo. E essa é uma das pautas principais que a gente colocou dentro do documento inicial, lá da coisa de Goiânia. Promover o princípio trabalho igual, salário igual, convenção 100 da OIT. Quando a gente começou lá, não tinha nem aprovação da lei ainda, para você ter uma ideia. Assim, além do trabalho decente, além da questão do negro, todas essas questões, isso é uma luta nossa do partido, nós não abrimos mão disso desde o começo. Por isso que eu digo, quando a gente fala de uma nova... que a gente chamou de Código Brasileiro do Trabalho, né, que propusemos ao Ciro, na verdade é o seguinte, o que a gente vai melhorar dentro da CLT? Certo? Trazer para dentro dela, efetivamente, as convenções internacionais que o Brasil é signatário. Né, porque a CLT, quando foi construída lá em 43, ela seguiu esses princípios. Mas de lá para cá o Brasil foi signatário de muitas convenções, que, em que pese elas estejam na base entre Constituição e lei ordinária, né? O Brasil, para você fazer, por exemplo, valer a Convenção 151, que é do funcionalismo público, que o Brasil é signatário desde 2010, estão dizendo que precisa regulamentar. Então, são coisas absurdas. E é nesse sentido, eu acho que criar... E existem textos básicos para isso. O próprio Paulo Paim, da Comissão de Assuntos Sociais, criou o Estatuto do Trabalhador, que é um belo de um material para a gente atualizar todas essas coisas. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que a Gleide tem profundamente razão quando a gente tem que ressaltar ainda mais o compromisso do partido para com essas questões todas. Perfeito, Henrique. Quem está na próxima aí? O Nicolas, né? Talvez seja eu. Obrigado, companheiro. Pode falar, Nicolas, por gentileza. Eu queria pegar alguns ganchos aqui, primeiramente me apresentar e explicar o porquê que é que eu estou aqui, porque eu sou caçula, não participei dos encontros, eu sei da responsabilidade, vocês me assustaram bastante dizendo esse negócio de nova CLT, porque, assim, pelo visto, a responsabilidade é maior do que eu esperava quando eu entrei nessa reunião. Mas tem um gancho que o presidente Neto deixou, então, mas inicialmente me apresentando e explicando uma questão aqui para a companheira Gleides. A minha filha, ela sofreu... meu filho está tentando participar da reunião aqui. A minha filha sofreu uma queda do prédio onde ela morava, né? Então, foi uma queda muito alta do quarto andar, por isso gerou um certo acompanhamento, assim, mas ela está muito bem, ela caiu no dia 18 de março, mas ela está muito bem, está aqui correndo, um dia desse para trás estava chutando bola no quintal ali, que é uma coisa muito louca, porque se fosse eu ia ficar pelo menos 8 meses de cama se eu não tivesse morrido, né, mas enfim. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os companheiros que acompanharam e prestaram apoio, foi um momento realmente muito complicado, mas felizmente está superando devagarzinho. O meu nome é Nicolas, eu sou secretário da Associação dos Motoboys daqui da minha cidade, em Juiz de Fora, e faço parte de um coletivo nacional chamado Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo. A convite do companheiro Neto, eu participei do grupo de trabalho da regulamentação do trabalho por aplicativos, instituído pelo Ministério do Trabalho no ano passado, né? Então, assim, ao que eu agradeço profundamente, foi uma experiência sensacional e trabalhando em conjunto com ele, sob supervisão dele, a gente fez essa discussão, uma discussão que permanece, embora não em âmbito do GT, é uma discussão que permanece, é um diálogo que permanece aberto com o governo e com as empresas, né? Haja vista que para os entregadores essa discussão simplesmente não terminou, nós não temos um projeto pronto, né? Nós não temos absolutamente nenhuma proposta ainda sólida no sentido de levar isso até o Congresso, e é uma discussão que está esbarrando em diversos problemas que a gente está vendo por aqui, né? Que é o quê? A gente está numa reorganização da relação capital-trabalho, né? Embora a atividade que eu exerça não seja nova, né? Uma profissão regulamentada desde 2009 por uma lei federal, Lei 12.009, não só esta lei, como todas as demais leis que a gente for pensar em relação a relação capital-trabalho sendo regulamentada pelo Estado, no caso a CLT, por exemplo, vem sido atropeladas, assim, por essa nova forma de organizar, né? A gente tem, por exemplo, isso acontece somente com a gente, não é só quem é entregador do iFood, não é só quem é motorista da Uber, tá? Mas nós temos isso acontecendo, por exemplo, com quem distribui os pacotes que você compra na Shopee,
entendeu? Então, são relações que são muito pontuais, são muito fáceis de se dissolver, são um desrespeito completo a toda e qualquer legislação, hoje, no nosso arcabouço jurídico, que vem sendo atropeladas por essas empresas transnacionais que não necessariamente precisam ter um escritório físico para poder funcionar, né, no Brasil. Portanto, elas estão fora do alcance da lei. Então, elas estão conseguindo revogar a CLT sem revogar a CLT, sem fazer discussão a respeito, né? Então, assim, é muito bem-vinda a ideia de que nós precisemos fazer com que a CLT alcance essa nova forma de organização, né? E para que a CLT consiga acompanhar. Existem diversas propostas para isso. O companheiro Antônio Neto, o presidente, ele conseguiu, ele acabou de citar uma, que é do Paulo Paim, né, o senador Paulo Paim. Existem estudiosos, a academia hoje, elas têm várias propostas nesse sentido. Eu estou com um livro aqui que, coincidentemente, eu estava lendo agora há pouco, de uma estudiosa chamada Ana Carolina Paes Leme, que fala sobre uma CLT+, né, tudo isso no sentido de como que a gente consegue fazer o incremento da CLT para que acompanhe essas empresas transnacionais que, sem escritório físico, conseguem alcançar os nossos trabalhadores, e eu sou um exemplo disso, sem que a lei as alcance. Então, isso tem desequilibrado por completo a forma como essa relação é gerida, e isso tem precarizado sobremaneira os trabalhadores brasileiros. Então, é um desafio gigantesco. Esse GT que a gente participou, o companheiro Neto participou também, o presidente, lamentavelmente, talvez o governo não tenha entendido, isso é uma crítica minha, ninguém precisa compartilhar dela, que o tamanho do desafio era esse, né? Que é sobre toda a classe trabalhadora brasileira está sob risco dessas empresas e dessa nova reorganização, né? Talvez o governo não tenha entendido. Então, assim, é de muito bom tom que o partido, que carrega o legado da CLT, tenha tomado esse tipo de iniciativa, né? Haja vista que grande parte das construções que nós tivemos lá se foram, né? A Eletrobras já foi, a Petrobras já foi, a CSN já foi, a Vale já foi, a CLT, que é o nosso legado, está indo, e se a gente não tomar uma atitude de fato, a gente vai ficar meio que sem história para contar. Então, assim, fico muito satisfeito, na verdade, muito feliz pelo convite de estar aqui, poder participar. Eu tenho a contribuir em nome dos motoboys, da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, tanto com o meu trabalho, que é o que eu sou motoboy de fato, eu trabalho numa plataforma, né, como eu posso contar também a experiência da nossa organização e de como nós temos confrontado essa reorganização da relação capital-trabalho. Agradeço novamente e vou permanecer por aqui, naquilo que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Além de ser filiado ao PDT. Sou é o mais filiado ao importante, PDT, né? desde 2020. Sou filiado ao PDT desde 2020, participei do GT, indicado pela CSB, no caso. Tá certo. O José Vitor e depois Amanda? É bem rápido, é só para pontuar que eu acho que foram cerca de 60 pontos no documento inicial que foi apresentado lá no evento lá de Goiás. Esses 60 pontos foram 60 pontos que foram agregados diretamente ao programa de governo do Ciro, tá? Então, basicamente, a gente transportou que estavam lá, que já eram algumas questões, e a partir disso se deu as discussões ao longo desses, acho que foram mais 6 encontros, na verdade, né? E eu coloquei aqui no chat o link da biblioteca da fundação para o pessoal acessar o documento. Tem lá. Se precisar, tá por lá. Só isso. Amanda, depois Cristina. Amanda, eu? Henrique? Amanda Costa. Depois você se inscreveu, Amanda? Não me inscrevi, não. Eu só tô aqui. Oi, gente. Tchau, gente. Tudo bom? Aqui a Amanda Costa tinha se tá escrita e depois a Cristina. Então vamos lá, Amanda Costa. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa que minha câmera tá fechada, porque eu tô em casa com criança, com internet ruim, então, assim, tá meio que uma zona hoje, né? Só queria chamar atenção, assim, para 2 pontos que eu acho importante, né, no caso do GT. A questão dos sindicatos, né, eu acho que eu faço parte do sindicato aqui do Sinturp, aqui na Universidade Federal do Piauí. Ano passado, inclusive, eu tive no Confasubra, já que o sindicato da gente é vinculado a esse coletivo, né, a Fasubra. Inclusive, nós agora estamos em greve, já temos mais de 2 meses de greve por conta da questão dos servidores públicos federais da educação. E eu sinto falta, principalmente da relação do PDT,
eu acho que eu já conversei até com o Milton, acho que em Fortaleza eu conversei um pouco com o Neto também, com relação a isso. A gente precisa para outros partidos, e eu acho que eu sinto do PDT presente nos coletivos, inclusive nesse momento, onde você vê várias categorias de greve, principalmente as categorias do sindicato, eu acho que seria um público assim, muito bom para a gente tentar cooptar o PDT. E um outro ponto também, eu acho que é interessante também a gente que tragam mais... Amanda, querida, desliga a sua câmera, meu amor. Amanda, desliga a câmera, porque está picotando, tem coisa que a gente está perdendo a informação, meu amor. Era isso que eu ia falar. Obrigada. Gleice. Pronto, melhorou? Melhorou? Melhorou. Pronto. Porque aqui no interior minha internet é péssima. Então, só assim, vou resumir então os 2 pontos. Eu acho que a gente teria que trabalhar mais o PDT dentro dos sindicatos também, como muitos partidos fazem, tá? Aí eu senti falta disso, da presença do PDT, onde eu estive ano passado no Confasubra. Eu fui delegada representando aqui o Sinturf, e eu não vi a presença do PDT, né, lá. Então eu acho que isso seria interessante, porque a gente precisa, gente, de fazer parte, de adentrar nesses espaços. Bom, não preciso nem falar daqui da nossa história, né, com relação às pautas do trabalho, porque já foi bem falada antes. Então, eu sinto muita falta disso. E um outro ponto, eu acho assim que a gente tem que propor pautas também que elas possam ser replicadas a nível de município. Agora mesmo, eu vou ser candidata a vereadora, né, estou pré-candidata a vereadora aqui no meu município, e eu sinto falta de ter uma atenção maior também para a esfera municipal, sabe, propostas. Eu estou tentando com outros coletivos, outros movimentos, trazer as propostas, mas eu sinto falta. Vou dar um exemplo aqui. A gente defende a soberania. O Mário Hering, no livro dele de Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, ele falava de uma proposta que chamava assim, Fica Aqui, que era você valorizar o pessoal local, né, os empreendedores, essa questão toda. Então, eu acho que a gente poderia ter alguma coisa assim também relacionada, porque eu acho que, me corrija se eu estiver errado, quando a gente fala do emprego, a gente fala muito de CLT, do trabalhador formal, tudo, mas a gente esquece também aquele micro e pequeno empreendedor, porque tem muito pequeno empreendedor, né, muito micro, mas ele não tem, um exemplo, não tem um MEI, não tem o CNPJ, sabe? Coisas mínimas que acabam que não dá a devida segurança para ele. E a gente sabe que do jeito que está a nossa situação hoje, daqui a pouco a gente vai ter, a gente está vendo aí essa pirâmide sendo invertida, e daqui a pouco a gente vai ter vários idosos, né? O Milton estava falando, né, do encontro que ele participou, e eu fiquei lembrando disso aí. Daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade bem idosa e que vai viver de quê? Já que não pode aposentar, não tem nenhum plano para isso, nenhum projeto para isso, nenhuma aposentadoria que seja geral. Minha mãe mesmo, ela não conseguiu aposentar. Minha mãe já tem mais de 60 anos, minha mãe não conseguiu aposentar pela aposentadoria rural. Então, aí tem contribuição, ela vai começar da idade dessa, tem que contribuir. Então, tudo isso aí tem que ser pensado para dar mais uma segurança para a nossa sociedade que está envelhecendo. Então, basicamente, essas 2 pautas, com relação a questão sindical, a questão de participar mesmo de movimentos, de sindicatos, de estar mais atuante, e essa questão mais dos municípios também. Perfeito. Cristina e depois a Gleides de novo, né? Pois não, Cristina. Eu acho que depois tem Yuri também, né? Yuri, né? Tá, eu não vi aqui. Yuri. Então, primeiro agora a Cristina. Seu som. Eu fui ligar, esqueci. Boa noite a todos. Meu nome é Cristina Chaú. Eu sou do PDT aqui do Ceará. Faço parte da AMT, né, de Fortaleza, e sou presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará. E eu também concordo com o que estava sendo colocado agora pela nossa companheira, a questão do PDT dar vamos dizer assim, uma força maior para a questão do sindicalismo, né? Porque nós sabemos que toda a categoria trabalhadora, ela tem o seu sindicato representando aquela categoria. Então, através dos sindicatos, a gente consegue estar mais próximo do trabalhador, né? Que, como todos aqui sabem, já colocaram, né, de uma maneira brilhante, a questão das garantias e direitos que o trabalhador vem perdendo ao longo das conquistas que o nosso partido beneficiou e trabalhou e lutou para que o trabalhador
vivenciasse isso nesse grande período, desde antes de Brizola mesmo, né? Então, é importante a gente fortalecer essa representatividade do PDT junto aos sindicatos, porque como nós somos um partido, como a própria Gleides colocou, um partido do trabalhismo, um partido que representamos o trabalhador, nós precisamos estar cada vez mais perto e evitarmos, né, que esses direitos, essas garantias na CLT sejam tiradas de nós trabalhadores, né? E principalmente com o MEI também, que foi colocado, né, a questão do MEI e o pequeno empreendedor, às vezes a gente vê que certas empresas contratam o trabalhador como MEI, burlando a lei, né? Estando ali o microempresário, tendo todos aqueles quesitos para ser como um empregado, um trabalhador, né? Subordinação, pessoalidade, todos esses quesitos, né? Então, eu acho que eu vejo assim que esse congresso ele é muito importante, né? A gente vai participando, fazendo essas reuniões, colocando, de certa maneira, aquelas reivindicações de todos, né, e mostrando as dificuldades que nós estamos passando nesse período agora, né, para que, assim, no Congresso a gente possa ter várias teses para a gente defender. E, principalmente, com relação também à questão de gêneros, né? A gente sabe dessa igualdade do trabalho, é uma coisa... É um ponto que sempre está sendo muito discutido, né? A igualdade de trabalho entre as mulheres, salários e homens, que muitos dizem não existir, mas a gente sabe que existe. Eu também sou presidente aqui, estou como presidente atualmente do Conselho Municipal do Trabalho de Fortaleza, que é o COMUT, que é um conselho tripartites, né? Governo municipal, a parte também do empregador e do trabalhador. Então, a gente precisa muito do apoio do partido para que a gente possa desenvolver cada vez mais nessas nuances, né? E principalmente na defesa ao trabalhador, que eu acho que é o papel maior do nosso partido, o PDT. Muito obrigada. Está escrito o Yuri e a Gleides, né? Gleides, eu vou passar para o Yuri e depois eu passo para você, tá bom? Para ele falar primeiro. Yuri, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Eu não falei boa noite antes com vocês porque eu estava resolvendo aqui a questão da câmera. Eu estou no partido faz 3 meses, né? Eu moro aqui em Portugal. Eu vim aqui em Portugal estudo, mas estou indo para os Estados Unidos me estudar lá. E eu gostaria de propor uma CLT, que assim, nós vivemos na federação, certo? Então, eu acredito que o princípio da federação é o poder que emana do povo para cima. Então, eu acho que a CLT, ela tem que tirar ela do centro e colocar, como a Amanda falou, colocar junto com o povo. Por exemplo, estabelecimentos de câmaras de trabalho nas cidades, nas regiões do país, onde os trabalhadores possam ter voz e dizer, olha, eu quero isso. Porque assim a gente vai conseguir ter um DNA claro, DNA não, um raio-x claro, daquilo que o trabalhador quer. Assim, eu vim de origem pobre, meu avô foi pedreiro a vida inteira, trabalhei com ele também durante muito tempo, e meu avô me dizia, Yuri, eu não me sinto representado pelo sindicato, porque eles não sabem o que eu passo. Eles ficam lá, longe, e eu fico aqui trabalhando. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria discutir, é como conseguir reaproximar a CLT, essa história do trabalhismo no Brasil com o trabalhador, que é o que realmente importa. Uma segunda pauta seria como nós conseguiríamos criar uma pauta nacional que seja alinhada com a CLT e que as duas não se destruam, que seria uma política industrial, por exemplo. A gente discutiu aqui, por exemplo, sobre a melhoria de renda dos trabalhadores. A gente só vai conseguir fazendo isso. Uma política industrial que está aqui, inclusive, na pauta, que seria economia verde, né? Então, conseguir transicionar entre a produção brasileira, que é totalmente agrícola agora, para a produção industrial verde, né? Aí tem outras que a gente poderia discutir aqui, mas acho que a coisa que é mais relacionada ao trabalho, eu gosto de economia, estudo economia, então sempre as minhas propostas vão ser baseadas em economia, né?
Mas eu acho que é basicamente isso. Poderia falar mais, mas acho que o tempo é curto, então pode continuar aí. Tá certo. A Gleise, depois o Marcos Lobato. É só um complemento rápido para eu não esquecer. Desculpa, pedir 2 vezes. Só para a gente também, agora eu vou dar uma olhada lá no documento, o Vitor disponibilizou aqui, vou dar uma olhada depois, mas quero também só fazer mais uma observação aqui para que a gente também. Eu sei que tem um grupo específico para tratar da questão da saúde, previdência social e tudo. Eu até não sei se cabe aqui, mas acho que cabe como um reforço. Eu acho que a gente também precisa pautar aqui a questão da saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora, né? E acho que esse nicho especificamente precisa ser tratado por aqui também, né? Para a gente poder levar para o Congresso também a contribuição a partir do movimento aqui do grupo de trabalho. E falo isso porque, enquanto o Nicolas falava, eu me lembrei de quantas vezes, quando a gente tratava e trata ainda sobre a questão da saúde e segurança do trabalhador, ele sabe que a categoria dele hoje é uma categoria que morrem mais trabalhadores antes dos 25 anos. Quando não morrem, ficam inválidos a partir dos 25 anos. A maior parte deles não tem depois segurança social, porque não são registrados. Como ganham mal, não contribui para a Previdência Social. Estou dizendo da maioria, tá, gente? Então, a maioria absoluta da categoria fica fora da proteção social, ficam inválidos, famílias que perdem o sustento, porque o motoboy ou a motogirl, né? Porque a gente também precisa falar sobre as mulheres que crescem, o número de mulheres que trabalham também nas ruas, não só como motogirls, mas também como motoristas de aplicativo e tudo mais. Então, acho que a gente precisa pautar algo aqui específico sobre a questão da saúde e segurança do trabalhador, olhando o GT aqui nesse sentido, tá bom? É só para não perder esse tema, que também é muito caro e que a gente precisa sempre lembrar aqui. Marcos Lobato, depois Cristina, e aí a gente vai. Quem quiser se inscreva na fala do Marcos Lobato, por gentileza. Acho que é Marcos Latino. Ô, camarada, boa noite, Marcos Latino. Boa noite aos companheiros e às companheiras. Estão me ouvindo? Tá legal. Então, sou aqui de Sorocaba, estou como secretário-geral do PDT Sorocaba, estamos na luta aqui. Companheiros e companheiras, na verdade, sim, um debate, né? Como a gente não falar do trabalho, a companheira acabou de citar a saúde, né? Eu aprendi nas minhas formações dentro do sindicato, movimento sindical, sindicatos metalúrgicos, que o sindicato que não investe na discussão do debate da saúde do trabalhador, a tendência é fechar as portas. Até porque nós temos aí vários, principalmente agora, né, essa doença, síndrome de Burnout, estresse, com essas novas tecnologias, a tendência é o trabalhador, infelizmente, adoecer cada vez mais, né? Então, você pega os dados aí, 4 mortes, né? Dependendo, que nós vamos ficar 2 horas, né, debatendo, mas cada 4 horas morre um trabalhador no Brasil de acidente de trabalho, são por ano aí 650 mil acidentes daqueles trabalhadores que têm carteira assinada, né, fora que a gente sabe a informalidade. Então, acho que tem que ser discutido, sim, tem que ter espaço, porque até pelo movimento sindical, se o movimento sindical às vezes fechar a porta para isso, aí a realidade é o quê? É o trabalhador virar as costas também. Às vezes fala assim, mas o trabalhador não ajuda, como a gente vai fazer para aproximar? Principalmente a juventude, né? Se você não consegue conscientizar a juventude, a gente tem que falar o linguajar deles, mas temos que discutir aquilo que ele pode amanhã ou depois perder um membro, perder a vida, perder a sua juventude, né? Então, os dados estão aí para a gente colocar e debater no dia a dia. Agora, o sindicalismo dentro da pauta, a gente e aí a gente vai para o Congresso, tem alguns avanços, né? Você pega a lei, eu acho que até o partido, não sei se fez ou tem que fazer, fazer uma nota de repúdio, né, contra a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, que entrou lá no STF para barrar
a questão da legislação, da igualdade, né, de salário entre mulheres e homens, né, na questão da divulgação, isso daí, né, infelizmente, tem alguns juízes já determinando, né, a não divulgação desses dados. E deveria fazer, porque é uma legislação que vem para avançar, né, principalmente o debate no dia a dia da grade salarial, do debate da valorização das mulheres, e etc, etc. E não é só mulheres, né, tem a raça, questão de raça, questão, né, de oportunidade para todos. E aí você não vê um debate nem perante o governo, nem, né, dos partidos, eu acho que tem que de esquerda. Agora, para me finalizar, que eu acho que essas falas estão sendo meio rápida, né? Acho que seja no Congresso, ou seja, em qualquer debate que nós formos fazer, como trabalhador, como sindicalista, como defensor da classe trabalhadora, gente, é o quê? É voltar no debate, né, da revogação, né, da reforma trabalhista, porque ela não é boa, né? Por incrível que pareça, a reforma trabalhista não mexeu diretamente, né, na parte que fala dos sindicatos, né, só mexeu no sentido da questão do imposto sindical, né, que deixou de ser obrigatório, mas aí tem algumas centrais sindicais que já, né, brigava contra, tal, etc, etc. Mas se você pegar no todo, ele não mexeu no movimento sindical, que é muito estranho, né, que deveria ter mexido, até porque a burguesia odeia os trabalhadores organizados, né? E aí tem que aproveitar sobre isso. Agora, discutir toda a reforma trabalhista se faz necessário em qualquer conversa de sindicalista, de congresso, de partido que defende o trabalhismo, até no boteco, tem que ser defendida porque ela veio para precarizar, e aí você vê algumas legislações hoje, igual essa questão da lei aí, que eles estão tentando empurrar, né, do Uber, né, esse tipo de coisa, avançar, viu, na NR 16 sobre os motoboys, que o companheiro está aí, que fizeram, hoje não está validado o anexo 5, porque fizeram tudo errado, e cadê? O governo entrou, o governo que é de esquerda, que deveria já ter arrumado isso, porque existe um imbróglio jurídico nessa questão aí sobre a periculosidade dos companheiros e as companheiras que trabalham, né, em cima de moto. E aí discutir uma pauta boa também, não sei se está aí, viu, para finalizar de fato, essa questão que a gente está vendo na mídia, alguns grupos que eu te confesso que eu não sei onde eles estão ligados aonde, mas acho que vocês já viram, essa questão do debate 6x1, né, acabar. Porque, de fato, eu negociei em várias empresas, né, várias empresas que tinham esse bendito 6x1, não é vida, viu? Não é vida, destrói família, destrói liberdade, destrói a sociedade em si, naquilo que o trabalhador tem, aquele espaço para descansar, né, para aproveitar a sua família, para aproveitar alguma coisa em sua cidade, mas não aguenta, ele vai chegar em casa na sua folga, que seria só no domingo, e vai desmaiar. Por quê? Porque é muito estressante esse horário de 6x1. Beleza, gente? É isso. Senão eu vou falar aqui e não paro mais. Um grande abraço. Tá certo, Cristina, depois eu estou inscrito. Eu só queria dar deixa eu só apagar a mãozinha aqui. Eu só queria dar, assim, aqui em Fortaleza, no Ceará, nós temos uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, para se fazer, viu, Gleides, um trabalho de segurança, né, que é essa parte de acidentes de trabalho, junto às empresas. Então, a gente tem um grupo do Gerim, que é o desembargador-presidente, e mais alguns outros desembargadores, que eu faço parte também, né, representando o sindicato lá, né, e a gente sempre está visitando as empresas, levando os cuidados necessários, equipamentos necessários de PI, e todos os cuidados que se deve ter com o trabalhador para evitarmos vítimas, né, na questão como é que se diz? De acidente de trabalho. Então, se vocês puderem também, junto ao Tribunal do Trabalho, nas suas cidades e todos fazerem com que o tribunal faça essa parceria junto com os sindicatos, com o trabalho, porque nós somos
também lá a parte da justiça, né, que é o Tribunal do Trabalho, os sindicatos também dos trabalhadores e os sindicatos dos empregadores. E isso é muito importante nós estarmos juntos para saber que não é só querer um benefício, mas o benefício ele é para todos, né? Porque, como diz o desembargador, um acidente de trabalho que a gente evita, já valeu a pena ter esse grupo. Boa noite. Bom, companheiros, eu estou inscrito agora e é o seguinte, né? O momento de um congresso no partido, né? E um congresso ele é muito esporádico, a cada 10 anos praticamente é que se faz um congresso de um partido. É primeiro, de fato, uma atualização das suas bandeiras. Uma atualização que não significa negociar princípios. Brizola dizia, né, que o trabalhismo ele é uma força que ele se moderniza com a sociedade. Dentro deste congresso, nós estamos discutindo aqui em Brasília, né, a Carta de Brasília, né? E é interessante a gente discutir a Carta de Brasília, que vai envolver todos os grupos de discussões que estão no Congresso, mas ela é uma carta que vem 45 anos depois do encontro de Lisboa, da Carta de Lisboa, que é o princípio do trabalhismo na redemocratização do Brasil. A Carta de Lisboa, né, o documento de Lisboa, né, ele coloca lá, né, os princípios da mulher, do índio, do negro, né, a questão do movimento sindical, todas essas questões. Evidentemente que o mundo não é mais o mundo de 79, quando foi feita a Carta de Lisboa. Mas a luta é a mesma, que é a luta de classe, que é a exploração do trabalhador, não só brasileiro, mundial. Quanto mais avança a tecnologia, mais escravo fica o trabalhador, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Esse é o grande base de discussão de qualquer grupo de trabalho que se discuta a relação capital e trabalho. É 1% cada vez mais rico, né, no lombo, né, da classe trabalhadora que luta apenas para sobreviver. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Gleides falar, por exemplo, da questão da igualdade salarial, né, essas reivindicações da mulher, isso tem que ser atualizado na Carta de Brasília. Porque o encontro de Lisboa foi superado porque o mundo superou a Carta de Lisboa, mas não perder princípio. Não perder princípio. Quando a gente fala, e é muito bem colocado, né, eu coloquei de forma errônea mesmo, né, uma revisão da CLT, não, de fato não, até porque Getúlio continua muito atual. 75 anos depois da tua morte, ele é mais atual do que nunca. E que me perdoem os companheiros do PT, até hoje não compreenderam Getúlio Vargas, até hoje não compreenderam a soberania nacional, até hoje não compreenderam a luta de classe que se fez na Revolução de 30. Portanto, a função do Congresso do Partido é a reafirmação da vanguarda do trabalhismo no Brasil, da sua atualização. Seja ela na questão da mulher, seja ela na questão do negro, seja ela na questão das novas formas de escravização da classe trabalhadora brasileira. Portanto, este encontro, né, esse primeiro encontro desse grupo de trabalho, é óbvio que foi feito o 7º encontro, mas é um pouco isso também. É você tirar uma tese daqui, mas também apontar para qual é o documento principal do Congresso Nacional do Partido. Quais são as nossas afirmações históricas, a nossa atualização histórica, sem perder princípio. Sem perder princípio. Então, quando a gente coloca aqui, nós queremos um grupo aqui de trabalho para discutir, né, a atualização da CLT, de um código brasileiro atual, aonde não possa se perder de norte a questão da luta de classe. A questão das novas formas de exploração da classe trabalhadora brasileira. Seja ela mulher, seja ela operário, seja ela negro. Porque, no fundo, é exploração. É a gente continuar sustentando 1% mais rico do mundo. Então, eu coloco um pouco isso até pela minha... Eu estou 30 anos hoje, eu estou fazendo 30 anos de PDT. E nada mais atual hoje, né, do que o trabalhismo. Nada mais atual hoje do que Getúlio. Nada mais atual hoje do que a soberania nacional. Agora, nós precisamos revisar. Por quê? Porque assim como os nossos adversários se atualizam na questão da escravização da classe trabalhadora, nós precisamos nos atualizar para nos defender.
Então, eu acho que esse é o grande eixo, né, que aponta o Congresso. Por exemplo, há várias discussões, por exemplo, da gente reafirmar que nós, desde o princípio, a gente é um partido socialista. Temos que voltar a colocar na Carta de Brasília que nós somos um partido socialista. Nós somos um socialismo moreno que defendia Darcy Ribeiro. Nós somos o partido da soberania nacional. Nós somos o partido da luta de classe. Então, eu acho que este momento é um momento oportuno do Congresso do partido, que é esporádico, né, para a gente maturar, né, os avanços que se teve e os retrocessos que se teve na sociedade, para a gente reafirmar nossas bandeiras, se atualizar para a luta. Para a luta. É evidentemente que um novo Código Brasileiro do Trabalho, né, vai enfrentar resistência, inclusive de setores que se dizem progressistas no país. Mas quem tem autoridade moral de ser a vanguarda e apontar? E quem pode apontar isso hoje na sociedade brasileira? Somos nós. Henrique, me deixa pedir licença só um minutinho para eu me despedir de todos, porque a gente vai entrar numa reunião agora dos ministérios para fazer as arrecadações para o Rio Grande do Sul e eu vou ter que deixar vocês, tá bom? Um forte abraço, pessoal, contem comigo. Então, desculpa aqui um pouco esse desabafo, né? Porque a gente, tantos anos do partido construindo, e eu faço parte daquilo que ajuda a cuidar da história do nosso partido, na verdade, que é um dos maiores patrimônios. Ninguém tem um patrimônio histórico que a gente tem, né? Mas a história serve para quê? Para referência, para apontar para onde a gente vai chegar no presente, as lutas do presente, para apontar o que a gente vai chegar no futuro. E eu acho que esse tem que ser o papel do Congresso e deste grupo de trabalho. Acho que este grupo de trabalho é o grupo mais importante do Congresso, porque é onde mexe na raiz, nas entranhas do trabalhismo. A Revolução de 30, ela foi para a classe trabalhadora. As outras consequências da Revolução as outras ações da Revolução de 30, elas são consequências da luta de classe, são consequências da luta dos trabalhadores brasileiros. Então é mais ou menos isso que eu imagino do Congresso e deste grupo de trabalho, entendeu? Não sei se tem mais gente inscrita aqui, acho que tem mais gente inscrita aqui. E aí a gente vai fazer agora, passar a palavra para os últimos inscritos, para a gente começar a definir aqui, né, os dois coordenadores e os relatores, né, para que semana que vem, já todo mundo de posse do documento dos grupos de trabalho, a gente começar a apontar as teses, né, a tese de que esse grupo vai construir e apontar também os caminhos que a gente quer para o Congresso do PDT, mas para o futuro do Brasil. Esta é a nossa responsabilidade. É o Marcos que está escrito, de novo? Não, acho que ele não abaixou a mão, foi só isso. Não. Tem mais alguém inscrito, companheiro? Nicolas? Sim, companheiro, se possível, eu gostaria de poder falar em cima da sua fala e um pouco em cima da fala da Gleides sobre novamente a minha categoria, né? A minha categoria hoje ela não está sindicalizada, tá? Por uma razão muito simples, igual eu disse, como as empresas elas atropelam por completo qualquer legislação existente, elas não reconhecem os sindicatos, elas não reconhecem a CLT, não reconhecem as leis que regulamentam a categoria, né? Então a nossa categoria ela está completamente à margem da possibilidade de uma organização, né? Ela está completamente à margem do atendimento previdenciário, completamente à margem do atendimento em saúde e segurança. A gente só esbarra na saúde e segurança no momento que a gente se acidenta, né? E é sempre muito caro, é sempre muito custoso aos cofres públicos, à sociedade de forma geral. Não é possível que o Estado brasileiro educa, dá vacina, acompanha, faz creche, não sei o quê, para matar o moleque quando ele chega com 23 anos no asfalto. Então, assim, é um investimento que tem se mostrado inócuo, porque não existe o acompanhamento disso dentro daquilo que você, companheiro, acabou de dizer, da relação de trabalho em si e da luta de classes. A gente está sendo agora esmagado completamente, assim, não existe a menor possibilidade, a gente não está conseguindo acompanhar a velocidade que isso acontece. Tá? Eu estou dizendo de uma empresa, por exemplo, como a iFood ou como a Uber, que chegaram no Brasil há menos de 10 anos, e elas vêm espalhando totalmente a forma como elas fazem esse tipo de contratação. Se a gente falhar, tá? Se a gente falhar, a gente que está sofrendo esses primeiros efeitos falhar, vai chegar no resto. Tá? Vai chegar no resto. Quanto tempo vai demorar até que o dono de uma rede muito grande de mercado, vamos dizer, o açaí atacadista, descubra que é só ele contratar um aplicativo para poder conseguir a força de trabalho que ele precisa? E aí nunca mais ele precisa de contratar um caixa.
Nunca mais vai ter necessidade. Vai ter um aplicativo que vai conseguir os caixas para que vão lá esporadicamente e prestem serviço para ele sob demanda, né? Que é o que a gente diz a respeito da gig economy. Então, assim, eu, sem querer, mas fazendo exatamente isso, puxar a sardinha para minha brasa, tá? Eu quero dizer aqui que eu gostaria muito mesmo, assim, é a minha expectativa de que o Congresso ele despendesse um pouco de atenção a respeito de como se dá o trabalho dos plataformizados dentro dessa nova organização do que se chama por aí de gig economy, que é a economia de bico, né? E dos quais absolutamente ninguém está salvo. Estou falando de professores que agora já dão aula sob demanda em plataformas, né? Ninguém precisa acreditar em mim. Se alguém que está em São Paulo ou em Brasília, abram o aplicativo InDrive, tá? Vocês verão que lá tem 61 categorias que oferecem seus serviços sob demandas, tá? Abram a plataforma Get Ninjas, abram a plataforma Workana, tá? Vocês vão conseguir compreender que a Uber, em vários países, já oferece serviço de babá, cuidador de idoso, né? Então, eles vão mordendo todas as categorias e nós não estamos acompanhando. Então, assim, eu gostaria muito mesmo, é a minha expectativa, de que nesse congresso a gente consiga levar em consideração como que essas empresas transnacionais, das quais simplesmente atropelam a soberania nacional, uma vez que ignoram a legislação que foi criada por aquele povo democraticamente, né? Elas conseguem chegar aqui e fazer o que bem entenderem, sem absolutamente nenhum tipo de fiscalização por parte do poder público, que se mostra fraco hoje perante essas mesmas transnacionais, certo? Ainda queria pontuar uma situação, ainda a respeito disso, que não é somente a relação de trabalho, tá? E aqui, muito rapidamente, eu preciso falar com vocês. O iFood diz que é uma empresa brasileira, correto? Desde o ano retrasado que ela não é. Ela faz parte de um conglomerado, né? Ela foi vendida para uma multinacional chamada Prosus, que é holandesa, que por sua vez é parte de uma empresa chamada Naspers, que é dona de um portfólio gigantesco de várias corporações, entre elas a Tencent, por exemplo, que é a maior produtora de games do mundo, sacou? Então a gente tem um problema com isso, que é o fato de eu estar aqui o tempo todo cedendo dados para essa empresa. O iFood sabe aonde eu estou nesse momento, tá? Quiçá sabe o que eu estou falando, porque eu permiti o acesso ao microfone, que é a única forma de eu conseguir trabalhar, né? Então ela tem um controle como nunca houve na história do capitalismo sobre os trabalhadores, tá? E ela simplesmente faz um fluxo de dados de todos os trabalhadores, clientes, restaurantes para o exterior, sem que a gente saiba para onde que isso está indo e para que isso serve. Se alguém já entendeu, se alguém já ouviu dizer que dados são o petróleo do século XXI, vão entender aonde está o negócio dessas empresas e como é que elas ganham dinheiro com o povo brasileiro inteiro. Portanto, não é um problema somente dos entregadores, não é um problema somente dos trabalhadores, é um desafio que o nosso povo enfrenta e que, pelo visto, a gente ainda não conseguiu compreender. Então, assim, eu só queria reforçar isso, porque eu gostaria mesmo de ver no Congresso isso ser discutido com a profundidade que merece. Muito obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, nós Nicolas, temos que... só um pouquinho. Nicolas, você é de qual estado? Eu sou de Minas Gerais, companheiro. Ah, tá. Obrigada. Bom, companheiros, nós temos que colocar aqui 2 coordenadores e 2 relatores. Por uma questão de lógica, o Neto coordenou os grupos de discussões nos estados. Eu gostaria aqui de submeter o nome do Neto para ser um dos coordenadores do Congresso, até porque foi o que coordenou os 7 grupos aí de discussão, ajudou. Então, é só esse nome que eu quero colocar pela questão de lógica, e eu gostaria de ver quem também gostaria de participar de coordenador. Depois nós temos que colocar 2 relatores, né, que vão participar do Congresso para relatar as propostas, né? Neto, se você nem diga que não vai aceitar, que você já está aqui, viu? Então, eu gostaria de saber quem gostaria... Outros companheiros e companheiras, eu não tenho problema nenhum, que é isso. Não, sim, mas como você já tem a dinâmica do que foi discutido, mas a gente vai agora aqui abrir para um próximo coordenador, quem gostaria também de ser coordenador, né? Gleides levantou... Henrique, só para você, acho que para ajudar aqui para pensar, claro. O Neto já deu o ok aqui, mas só fala para o pessoal entender qual é a função que tem o coordenador e o relator, para a pessoa ver onde é que ela se sente à vontade, certo, né? Vão ser 3 coordenadores que vão dirigir todos os trabalhos do Congresso deste grupo, né? Eu fui aqui designado pela Fundação Nacional, pela equipe aqui da Fundação, então eu estaria num, e o Neto estaria no outro, e teria o terceiro para ajudar na presidência dos trabalhos, entendeu? Na discussão, como a gente fez aqui, entendeu? De uma forma
não nomeado, mas de uma certa forma o que a gente fez aqui, entendeu? Então, são 3 coordenadores. E os relatores vão ser o que vão anotar as propostas, ajudar a redigir o texto, né, para a gente apresentar na plenária final do Congresso, para ver se é aprovado ou não, né, com emenda se tiver. Então, os coordenadores terão essa função de dirigir o grupo de trabalho desse grupo de trabalho no Congresso, e os relatores vão ser os que vão relatar as propostas desse grupo de trabalho no Congresso. Perfeito? Quer ajudar a coordenar, Gleides? Eu me coloco à disposição para ficar onde vocês acharem que é melhor. Tem mais alguém que gostaria aqui de participar como coordenador? Certo. Então fica de coordenadores o Antônio Neto, a Gleides e eu aqui por Brasília. Relatores é um setor importante para ajudar a redigir as propostas, formular, fazer a redação das propostas que esse grupo de trabalho está discutindo e irá discutir no Congresso, né? Quem que gostaria aqui de participar como relatores? Eu preciso de 2 relatores aqui para participar. Eu gostaria de lembrar o nome do Álvaro Egeia, que é o presidente do sindical daqui da capital do estado de São Paulo. Álvaro Egeia. O Álvaro está aí, Álvaro? Estou pegando você. Pode ser? Estou aqui, Neto. Estou aqui. O Álvaro, tá vendo? Eu gostaria de submeter o Álvaro para ser. Claro. Mais alguém? Amanda, Cris, algum de vocês consegue aí? Ó, a paridade, 50-50. Seria bacana. Se não se dispuserem, não sei, é uma sugestão. Para mim fica meio complicado agora, porque eu estou com uma série de atividades aqui no sindicato, e junto também com a MT, agora com essa presidência do conselho, aí fica meio sobrecarregado, né? Certo. Amanda? Vou ser para uma próxima. Eu topo, então. Pronto. Parar com a Gleides, maior prazer também. Então tá, de relator fica o Álvaro e a Amanda Costa, tá? Pessoal, é o seguinte, por gentileza, se vocês tiverem pessoas para indicarem para participar desse grupo, por gentileza, indique, o grupo está aberto para quem quiser participar, né? É só dar um toque ao Henrique, acrescenta lá no grupo tudo, né? Eu não sou muito apto à tecnologia, por isso que eu estou fazendo essa forma, é só indicar que vai entrar automaticamente para participar. Amanhã eu vou baixar o documento, eu sei que já colocaram aí o endereço da biblioteca, mas amanhã eu vou baixar o documento e vou colocar no grupo, para todo mundo ter acesso ao documento. Dia 13 vai ser a nossa próxima reunião, às 19 horas, né? E aí a gente já, com o documento lido, todo mundo já por dentro do documento, né? Para a gente poder avançar. Da minha parte, é mais ou menos isso que eu planejei aqui. Eu vou aqui abrir aqui para o Neto, que é o coordenador dos coordenadores, né? Se tiver mais alguma coisa, Neto, por gentileza, para a gente poder caminhar para o fim aqui. Não, tá ótimo. É só lembrar, se você indicar pessoas, tem que ser pessoas do partido, né? Filiados ao partido, não é verdade? Para que a gente possa ter uma discussão intrapartidária, porque essa discussão é uma discussão muito importante. Eu vejo companheiros fazerem algumas colocações um pouco desconexas até com a questão partidária, como é que a gente vê essa questão do trabalhismo, a questão da legislação, se ela é dividida pelo município, se ela é pelo nacional, até para a gente dar uma organizada nisso e todo mundo vir para o mesmo, eu diria, para o mesmo caminho dentro daquilo que você colocou dentro das questões partidárias. Mas, para mim, está tudo bem. Eu acho que agora a gente precisa organizar esse documento aqui. Eu vou ver se o Álvaro me ajuda nisso aqui, para a gente pegar e já dar uma sintetizada nesses 7 encontros e transformar num único documento também já, e durante o período, já disponibilizar para todo mundo, para começar já a ir organizando aquilo dentro da linha que você até coloca das teses que nós devemos apresentar para dentro do partido. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigado a atenção de todos vocês. Acho que foi uma discussão bacana, importante hoje, né? E dia 13, às 19 horas, a gente volta a se encontrar. Qualquer coisa, o grupo está aberto, né? Para colocações, sugestões ali, né?
e a gente vai se falando. Boa noite a todos e vamos que vamos construir o trabalhismo. Um abraço. Forte abraço a todos. Grande. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, não consegui sair, deixa eu ver. Pronto. Pera, meu amorzinho. Eu tinha aquele casquinho, lembra, não? Mãe, essa lá aqui tem chip. Pera aí, dá licença. Ui. Mãe, tem chip? Mãe, essa lá aqui tem chip? Oi. Aqui. Mãe, esse celular aqui ainda tem chip Ah, dele? Esté. Esse celular tem o chip dele? Oi. Mãe. Esse celular tem